Eu não falei eu quero, eu falei eu tenho. Você precisa sentir a felicidade da conquista. Você tem que ter o sentimento. Não é pedir, é já agradecer. E sentir. Porque o universo não entende tempo. Porque quando você fica muito no que você não quer, você reclama. Então você clama 2 vezes. Isso não quer dizer que você não tem que se programar e ter objetivos e sonhos. Porque isso é física quântica. Você pensa numa coisa. Aí você sente aquilo. Você verbaliza. Quando você verbaliza, é uma energia. Tudo é energia. O pensamento, o sentir e o verbalizar. Você joga aquilo pro universo. O universo vai entender aquilo como um fato. O universo não entende tempo. Então ele vai te trazer aquilo que você emanou, sabe? A energia que você emanou. Então é você pensar e viver como você gostaria de estar no futuro agora. Então se você pensa num boy, você não pode falar assim, eu não quero um cara que é assim, assim, assado, eu não quero. Não, você tem que falar, fazendo tudo eu errado. tenho. E você tem que colocar e você o tem que você agradecer. Agradecer o universo, agradecer o que você acredita, agradecer Deus, agradecer a mãe terra, o que você acredita. Então, eu agradeço porque eu tenho na minha vida uma pessoa assim, assim, assado, que me faz muito bem, que me faz feliz, que é desse jeito assim, assim, do jeito que você quer, entendeu? E assim pra tudo na vida. Entendi. Até pra você sair de um estado de sofrimento, de tristeza, você mudar a sua maneira de pensar pra trazer um outro estado de espírito pra você, de alegria, de felicidade, de gratidão, entendeu? Só de você fazer isso, você já mandou. Você já mandou a informação. Gente, a dica. Você já mandou a informação pro universo. Eu coloco já agradecendo. Eu não falei eu quero, eu falei eu tenho. Eu agradeço. Isso já é meu, isso me pertence. Então você e sabe, aí, tipo assim, eu tenho, ou eu agradeço por ter. Você precisa sentir, por isso basta sentir. Você precisa sentir a felicidade daquela notícia. Você precisa sentir a felicidade da conquista. Você tem que ter o sentimento. Então, por exemplo, você vai pensar que você quer, sei lá, dar um exemplo, você quer uma televisão. Você vai olhar no espelho, você vai falar, meu Deus, eu tenho a minha televisão. E você vai visualizar a sua televisão. E você vai sentir a alegria de ter aquilo. Não é pedir, é já agradecer. E sentir. Porque o universo não entende tempo. Então você tem que sentir a felicidade. E aí, daqui a pouco, você vai sentir essa felicidade. Desde criança, eu desejava uma coisa e às vezes eu não podia ter, porque meus pais não tinham condição. Então, eu já me imaginava com aquela coisa. Então, eu vivia como se aquilo fosse meu. E passava um tempo, o que eu tinha desejado vinha. Era a coisa mais engraçada. E não através dos meus pais. Vinha de alguma forma. Uma bicicleta, o microfone que eu queria pra eu ficar cantando na frente do espelho, ganhar o concurso de música, estudar na escola que eu queria. Tudo, parecia que o universo me trazia aquilo. E eu vivia a vida como se eu já tivesse. Como se aquilo fizesse parte da minha vida, sabe? E assim eu fui entendendo com o tempo, na minha adolescência, que esse era um poder que eu tinha. E as minhas amigas falavam assim, a Mariana é meio bruxa. Tudo que a Mariana fala, o negócio acontece. Aí eu falava, eu sou um pouco mesmo, né? Porque eu falo, eu sinto o negócio vem. E eu não sabia que era desse jeito, que todos nós temos esse poder. Então, eu levava minha vida e pensava exatamente... Olha, de uma vez, pra vocês terem uma ideia, eu briguei com um namoradinho meu, na época lá, em Araxá. E aí, isso eu devia ter o quê? Uns 16 anos. E eu queria que ele me procurasse, eu não queria procurar. Aí eu fui, peguei uma carta, peguei um papel, escrevi uma carta, como se fosse ele escrevendo a carta pra mim. E ele não morava em Araxá. Eu morava em Araxá, ele morava em outra cidade. E eu escrevi a carta, como se fosse ele, assinei ele no final. Uma semana depois, ele me mandou uma carta. Exatamente com as coisas que eu pontuava na carta que eu escrevi. E aí as minhas amigas, olha a bruxa. Aí eu pensei nisso e aconteceu. Aí eu ia fazendo. Então, vira um exercício. E é isso que eu falo no livro. Como você condiciona o seu cérebro a pensar. Então, você tem etapas que você precisa seguir no seu dia a dia pra fazer acontecer. Pra virar um hábito. Pra virar um hábito. Porque às vezes também a gente esquece, a correria do dia a dia, a nossa rotina te faz sair desse lugar. Aí você tem que, deixa eu olhar no espelho aqui de novo, deixa eu tomar um banho, deixa eu lavar a alma e começar o meu pensamento positivo, condicionar minha mente pra acontecer
tudo aquilo que eu desejo, entendeu? Então é isso. E isso eu tenho 500 mil exemplos, eu sempre falo desses exemplos. E no livro eu conto a maioria deles. Por que chama Basta Sentir? Basta Sentir é um método que eu criei em cima da minha história. Se funcionou pra mim, eu desejo passar pras pessoas. Se faz sentido pra você, que ótimo. A gente consegue se conectar numa ideia e a vida é essa. Você vai ajudando os outros através da sua caminhada, com o que você passou. Então eu acredito muito nisso. E eu quis colocar isso tudo no livro. As coisas que eu passei, o que eu acredito, como eu vivo a minha vida, como eu organizo as minhas ideias pra atrair somente aquilo que eu desejo, somente o que vai me fazer bem, sabe? Como eu condiciono o meu cérebro a pensar no que é bom pra mim e não no que eu não quero. Porque quando você fica muito no que você não quer, você reclama. Então você clama 2 vezes. Então o universo te traz mais do mesmo. E a gente nem viveu, a gente não sabe nem se o dia de amanhã vai existir. A gente só tem hoje. Gente, e aí a gente fica sofrendo por uma coisa que você não tem ideia que vai acontecer, nem se você vai chegar lá pra viver aquilo, né? Se você vai ter tempo pra viver aquilo. Então, eu sempre vivo, eu sou uma pessoa que eu vivo o que eu tenho que viver hoje. Eu não fico sofrendo que amanhã eu tenho tal coisa pra fazer, amanhã eu vou fazer um exame, e aí, meu Deus do céu, eu não. O que eu tenho hoje? O que me pertence hoje? Hoje eu estou aqui com vocês, e aí eu tenho isso assim, esse assado pra falar, pra conversar, e aí, amanhã, a hora que eu acordar, aí eu vou ver, entendeu? Isso não quer dizer que você não tem que se programar e ter objetivos e sonhos, mas sofrer com antecedência por algo que você não sabe nem se você vai viver é uma perda de tempo. Se você tiver que passar por alguma situação na sua vida, essa situação veio porque você precisa evoluir diante dessa situação. Você vai passar, não adianta correr. Mas pra que você vai ficar pensando se você vai ter que passar? Então não sofra com antecedência. Deixa a vida acontecer, viva, vai vivendo, vai olhando, deixa as coisas virem e pra você sentir como que você vai lidar com aquela situação. E eu amo a vida, gente. Eu acho a vida boa demais. Se eu morrer agora, eu vou ficar muito... E eu gosto dessas coisas. Eu gosto dos obstáculos. Eu gosto de não saber das possibilidades. O que vem por aí, sabe? Eu adoro isso. Eu adoro essa caixa de surpresa. Porque se eu fico aqui, hoje, sofrendo... Ai, meu Deus, mas isso? Ai, não sei o que... Tudo que eu abençoo, me abençoou multiplicadas vezes de volta. E não existe limite. O limite é só a gente que coloca. A cura é através de você abençoar tudo, de você assumir a sua responsabilidade, o seu poder. Não deixa na mão do outro, não. Eu tenho certeza que se a pessoa trilhar o caminho que eu trilhei, ela vai conseguir também. Se você não sonha, você não cria nada, porque você cria através do sonho, do que você imagina. Tudo que você abençoa, te abençoa de volta. Tudo que você faz pro outro, você tá fazendo pra você. Não existe separação, a gente tá tudo junto, misturado. Eu não sou a Beth, eu estou Beth. Você está a Yasmin. Você está a Cris. Sim. E nessa experiência, e é legal a gente pegar esse personagem e fazer o melhor. Aproveitar o melhor essa experiência pra gente evoluir no sentido do amor que a gente é. E quando a gente faz essa religação com o amor que a gente é, a mágica acontece. Porque a essência da fonte criadora é amor. Ela tá o tempo todo, essa energia que permeia tudo, tá o tempo todo soprando pra gente, vai pelo amor. Não é pela dor, não, vai pelo amor, que você não precisa ir pela dor. Você não precisa sofrer se você for pelo amor. Só não acontecem coisas incríveis na vida da gente o tempo todo porque, não é porque Deus esqueceu de você, ou esqueceu de alguém. É a gente que se desconectou. A gente é a extensão dele. E tá em tudo. E tá o tempo todo soprando pra você. Tudo que eu abençoo, me abençoou multiplicadas vezes de volta. Sim. Então, tudo que eu vim colhendo é o amor que eu plantei que voltou pra mim. Então, esse alinhamento com quem eu sou, com a deusinha que eu sou, fez essa mágica acontecer. Mudou minha vida financeira, fez eu realizar esse sonho dessa casa que eu tô morando, que foi mágico. Mas pra você ver o poder que a gente tem de transformar qualquer coisa. Sim. Como a gente pode tudo, né? Falo, faça a mágica acontecer, porque é você que faz a mágica acontecer. E não existe limite, o limite é só a gente que coloca. O limite, quem coloca, mesmo a gente sem querer, por causa da programação que a gente recebeu. E conforme você vai praticando o Ho'oponopono mágico, dia após dia, você vai fazendo. Dá uma preguiça no começo? 108 vezes? Dá. Mas o que é melhor? É você continuar do jeito que você tá? Você quer mudar a sua vida? Porque eu tinha preguiça, eu achava. Eu achava que era difícil. No começo era demorado. Mas eu queria tanto mudar minha vida. Eu queria tanto. E eu peguei tanta, assim, confiança, fé no Japamala, de me conectar com o número 108. E o Ho'oponopono, eu já sabia que tinha uma
uma coisa, assim, poderosa. O Sim. Dr. Hugh Lane tinha feito, nossa, aquela cura incrível. Foi fantástico. Teve uma propagação mundial. Eu já sabia que realmente era poderoso. E conforme eu fui praticando, foi vindo pra mim essa conexão poderosa. Porque, assim, tudo vem do mesmo lugar, né? Porque o Ho'oponopono tá no Havaí. Mas Jesus compartilhou a mesma coisa, o mesmo ensinamento. Então, o Ho'oponopono é um nome pros mesmos ensinamentos que Jesus deu. A cura é através de você abençoar tudo, de você assumir a sua responsabilidade e o seu poder. Não deixa na mão do outro, não. Olha para aquilo que está acontecendo na sua vida. Você quer mudar? O que eu posso fazer diferente? Assume o compromisso. Olha para dentro de você. Cura em você o que criou aquilo. Perdoa você por ter errado. A gente, na verdade, está aqui no processo evolutivo, a gente está aprendendo, né? Mas através da minha experiência, eu gosto de compartilhar para mostrar que é possível você se curar. O poder que a gente tem para realizar qualquer coisa. E eu penso assim, quando eu vejo tudo que eu passei, eu falo, eu acho que eu passei por tudo isso, de estar na miséria, de estar no fundo do poço, de ter tantas experiências com doença, tantas coisas, para eu entender melhor o que é a dor que a pessoa sente quando ela tá vivendo por isso, e para eu poder direcionar, para eu poder compartilhar o caminho que eu trilhei. Porque eu trilhei esse caminho. E eu tenho certeza que se a pessoa trilhar o caminho que eu trilhei, ela vai conseguir também. E é muito mais fácil, vamos supor, você vai fazer uma trilha na floresta. É muito mais fácil você percorrer uma trilha que alguém já passou por lá e deixou a trilha, já desmatou, do que você ter que ir lá desmatando e tentar encontrar um caminho, fazer o caminho, entende? Verdade. É muito mais fácil. Então, a minha intenção é só ajudar de verdade, compartilhar, fazer as pessoas a descobrirem, a perceberem, a lembrarem que elas são deusinhos e deusinhas e que elas podem tudo. Sim. Que elas têm poder para qualquer coisa. E isso é mais mágico, porque as pessoas são felizes e agradecidas, escrevem para mim falando, Beth, a coisa que eu mais sou grata a você é por você ter me feito sonhar de novo. Eu não sonhava mais. Olha que vida horrível, uma vida sem sonho. Se você não sonha, você não cria nada, porque você cria através do sonho, do que você imagina. Se você não sonha, se você acha que não tem possibilidade de você mudar de vida, você não muda. Porque o primeiro passo é você acreditar, você sonhar. Lembrei de uma coisa. Sonhando, você vai criando, você vai dando forma. Aí eu li um livro que eu achei fantástico, que chama Segredos de um Modo Antigo de Rezar, que é escrito pelo Greg Braden, que escreveu Matriz Divina também. Ele é um cara que é um cientista, eu considero ele um cientista que viajou o mundo, e ele descobriu nos segredos que ele conta, no Segredo de um Modo Antigo de Rezar, que tudo que você abençoa muda a sua vida. Quando você abençoa algo, você muda o seu olhar perante a vida. Você passa a ver uma vida bela, você passa a ver beleza em tudo. Ele conta até uma passagem da Madre Teresa de Calcutá, que vivia no meio do lixo, lá na Índia, e ela conseguia ver uma flor no meio do lixo, ela conseguia enxergar beleza onde qualquer ser humano não conseguia ver nada de belo. E ela tinha esse olhar, né? É um treinamento que você faz quando você abençoa tudo, de enxergar a beleza na vida. E ele, por tudo que ele perambulou no mundo, os lugares muito pobres que ele foi, que era impossível ver beleza, ele encontrou muita beleza numa pessoa que ele fala, que eu não lembro se era na Índia, que não tinha pernas, que ele se movimentava em cima de um skate, tipo um skate, era o que as pernas do rapaz, muito sujo, com roupas, e esse homem mostrou pra ele no meio do caminho, ele falou que ele ficou estático quando ele olhou pra aquele homem, que ele falou, meu Deus, como é que pode existir isso? Como é que pode viver nessa condição sub-humana? Mas aquele homem, ele não estava sofrendo naquela situação, ele estava de boa, ele tinha um olhar diferente. Por quê? Porque a gente não sabe por que as pessoas passam por certas experiências. De repente, aquela pessoa está vivendo aquela experiência que é preciso, é necessário para a evolução dela. Porque tudo que aparece na vida da gente é importante para a nossa evolução. De repente, aquela pessoa que está lá na Etiópia, que nasceu numa família que divide assim um pedaço de pão, de repente ela precisa daquela experiência para trazer à tona o amor do compartilhamento, o amor entre mãe e filho. A gente não sabe, não dá pra gente saber o porquê, mas tudo tem um porquê. E tudo tá perfeito, porque a vida é perfeita. Então, quando a gente entende que essa vida não é a única, que eu estou, Beth, e quando eu vim pra cá, eu vim com uma bagagem, né? De toda a informação que eu já venho acumulando. Então, eu posso ter uma vida, nascer aqui numa experiência um pouco mais confortável, ou não, de acordo com aquilo que eu trago já comigo, de informação. Por isso que algumas pessoas nascem numa condição que você fala, Deus não é injusto. Mas não é. A gente tem liberdade de escolha, e cada um tá vivendo aquilo que traz consigo
equilíbrio dentro do que vem acumulando de programa durante as experiências humanas. Quando você entende tudo isso que você está falando e põe em prática, acontece isso que está acontecendo comigo. Então a gente começa a realmente a canalizar energia para aquilo que você precisa. E o próprio universo age. Tá Quem bom. faz a primeira vez não deixa mais de fazer. E quanto mais você viver ela, mais você quer viver, porque a coisa vai dando certo. Melhora a sua vida? Muito, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eu decidi uma coisa na minha vida há uns 4 anos pra cá. Eu não decido mais nada. Eu não você tinha planejo mais nada. Isso é uma coisa que veio com experiência também de vida? E também é porque eu acho que quando a gente vai atrás de uma coisa, parece que ou ela fica difícil de acontecer ou você tá indo atrás da coisa errada. Quando você espera a coisa vir até você, vai vir aquilo que você tá jogando pro universo, vai vir aquilo que você deseja. Faz sentido. Então, eu simplesmente exponho pro universo o que eu gostaria, porque eu sou uma pessoa que acredita em energia, eu exponho pro universo e eu espero acontecer. E às vezes acontece mais do que eu imaginava. Eu tenho uma racionalização científica para essa parada. Eu acredito muito que essa energia que a gente gosta de falar, ela tem a ver muito com padrões psicológicos do ser humano. E eu acho que esses padrões, eles passam essa energia, porque nossa cabeça ele é um receptor de padrões. Foi por isso que a gente evoluiu para ser inteligente. A gente consegue ver padrões melhores do que os outros animais e, portanto, a gente consegue ser mais inteligente que eles. E nem sempre a gente recebe esses padrões e a gente consegue transformar ele em algo consciente do que esse padrão significa. Então, colocar no âmbito de energia é justamente isso. É uma força, é uma energia que tem um poder, que movimenta algo, mas você não entende exatamente como é que ele funciona. Mas aí que tá. E quando você entende tudo isso que você tá falando e põe em prática, acontece isso que tá acontecendo comigo. As coisas vêm pra você, sem você precisar ficar correndo atrás. Sim. E é por isso que eu não faço planos. Tu acredita na lei da atração, o segredo e tal? Acredito. É? Funciona pra tu? Muito. Mas o que é acreditar e funcionar pra você? É falar no Twitter? Ou é pensamento positivo? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo do que nós fazemos. A gente levanta, ele tem a sala do reiki, que é justamente de frente para a rua, onde a gente pode ver o céu. Então, todo dia de manhã, a gente faz uns mantras que a gente conhece de palavras positivas. Tudo vem a nós, emana essa energia para o universo. Quando você emana tudo isso para o universo, a gente fez Axis junto. Barra de Axis. A barra de Axis. Então, a gente começa a realmente a canalizar energia para aquilo que você precisa. E o próprio universo age. O que exatamente que é barra de Axis? Você tem quantos pontos? 32 pontos na cabeça que você passa essa energia com os dedos, com as mãos. E você faz uma canalização. E, na verdade, o Axis, ele faz uma desconstrução em você. De coisas que você não deve mais lembrar, de coisas que o teu passado pode ter te machucado, de coisas que te fazem mal. E conforme você vai fazendo a barra sempre, mais desconstrução vai acontecendo. É um processo, tu vai fazendo ao longo do tempo. Isso. Interessante isso aí, interessante. Porque assim, tem várias paradas que todo mundo precisa tratar. Mas é assim, você tem que permitir. Só, por exemplo, você vai lá na mãe dele e você tem que permitir que ela toque na sua cabeça, que faça a barra. A barra, ela pode durar até uma semana agindo dentro de você. Você faz, daqui uma semana você vai e vai assim, despretensioso. Porque a gente não vai lá pra pedir nada, que não é um negócio de espírito. Você não pede nada, você não faz nada. Você vai lá, fecha o seu olho, relaxa, vai receber a ligação das barras, acabou. E aí você vai vendo no decorrer o que vai acontecendo na tua vida. Mas isso não tem nada a ver com espírito? Nada a ver. Nada a ver com espírito, nada disso. Entendi. Com esses troços, com lance de espírito, tu não mexe. Não, eu sou uma pessoa espiritual, mas isso não tem nada a ver. Entendi. Não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com banda, com nada. Nada. Ele é uma ciência, amor. Uma ciência, uma filosofia é o quê? Mas reiki também tem um lance de energia, não é? Ai, olha, isso é com ele. Reiki O master é ele. Não é a mão e tal, não é? Imposição das mãos. Imposição das mãos. Tá. Eu já fui na igreja messiânica, lance do Jorei. É tipo Jorei, o reiki. É parente, tá. Então tem a ver com cultura japonesa também. Isso. Tudo a ver. Entendi. Interessante, Quando cara. que você começou a fazer essas Pois paradas? eu não... Assim, é louco
que você faça esse tipo de trabalho, porque eu realmente não sabia. Interessante. Eu comecei, eu já gostava, eu já conhecia, mas depois que a gente casou, a gente se aprofundou mais. A gente fez na verdade, a gente fez a barra de Axis junto. Daí ele... Faz tempo isso? Vocês casaram? Não, faz 1 ano e meio. Entendi. Aí a Então, gente 1 ano e meio pra cá, tu entrou nesse negócio, entendi. Foi, em 1 ano e meio pra cá. Nós fizemos a barra de Axis, depois ele fez o Master Reiki. Ele se graduou em musicoterapia, ele fez a pós-graduação. E aí a gente começou a realmente executar, viver essa filosofia. E quanto mais você viver ela, mais você quer viver, porque a coisa vai dando certo. Melhora a sua vida? Muito, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Caralho, muito louco isso. Da hora. Talvez eu vá lá visitar tua mãe lá não sei o que da alma, que não sabe nem o nome. Espaço Ânima Espaço. Olha, lembrei. eu te garanto que a próxima vez que eu vier aqui, você vai dizer pra mim, eu agora faço Axe. Tá Quem bom. faz a primeira vez não deixa mais de fazer. Interessante. Porque acontecem coisas assim inexplicáveis. Parece que o universo abre pra você. Porque às vezes nem você sabe o que você tem de coisas ruins dentro de você, de coisas que te prendiam, de coisas passadas que não eram legais na tua vida, algum trauma que você sofreu na infância. Isso tudo acaba. Se você vibra positivo para uma água, essa água é uma. Se você vibra negativo para essa água é outra. Isso é transformador. O poder da nossa mente, ela é poderosíssima. Se a situação já tá ruim e a gente se coloca, é mais difícil ainda. Então isso é uma coisa que eu carrego comigo e eu tento postar e tento transmitir para as pessoas que me seguem e me acompanham esses anos todos. Uma das coisas mais emocionantes da minha trajetória, eu falei aqui, eu vejo uma família muito simples. Uhum. Eu queria muito uma boneca da Estrela. E minha mãe não pôde me dar. Porque boneca em lançamento, ou Caríssimo. brinquedos em lançamento, ou qualquer lançamento, a gente sabe, de qualquer tipo de produto, é sempre mais caro. Uhum. E eu sonhava com uma bonequinha que parecia um bebezinho, eu chamava Meu Bebê. Passou um Natal, Papai Noel não trouxe. Passou o segundo Natal, Papai Noel não trouxe. Terceiro Natal, Papai Noel trouxe. E depois de muitos e muitos anos, eu fui chamada pela Estrela para ser uma boneca da Estrela. Olha, Ai, gente. Aquilo pra mim foi a materialização de um sonho, de uma mudança de vida. Eu falei, gente, eu tô mudando a minha vida, eu vou mudar a vida da minha família, eu vou mudar, sabe? As coisas estão brilhando pra mim como profissional, como pessoa, que presente. E graças a Deus eu tenho uma coisa, falo muito em Deus, e tem uma coisa comigo que eu sempre coloco, né, nas minhas postagens, a gratidão, ser grato. Eu acho que é uma característica muito bacana, pensamentos positivos, não é aquele positivismo tóxico, porque a gente sabe que a vida não é fácil, tem muitos problemas e mais uma vez, aqui somos todos privilegiados, né? Então eu sempre fico bem comedida para falar sobre isso, mas também acho, porque eu sei do que eu tô falando, faz muitos anos isso, mas eu sei o que é viver numa casa de zelador, eu sei o que é viver não querendo uma coisa e não podendo ter, então eu dou muito valor a isso e eu sei que eu sou o que eu sou. Ai, eu vou emocionar. Porque a minha mãe era muito positiva, sabe? Nas dificuldades, não podendo comprar o presente ou a comida que a gente queria. É muito lindo isso. Ela falava, não, mas não tem hoje, mas vai ter amanhã. Vai ter não sei o quê. Então era muito positiva. Porque se a gente... Ai, pera. Se a situação já tá ruim e a gente se coloca, é mais difícil ainda. Então, sabe, a física quântica me ajudou muito. Tem até um documentário, chama Quem Somos Nós. Quem não assistiu, assistam. Porque a física quântica tá em tudo, gente. É um troço... Se você vibra positivo para uma água, essa água é uma. Se você vibra negativo para essa água é outra. Se você vibra para uma plantinha, então vibre positivo, sabe? Com as dificuldades, com tudo. Isso é transformador. O poder da nossa mente, ela é poderosíssima. A minha terapeuta fala, Eliana, cuidado, a mente mente. E ela também transforma. E isso é lindo. Então a gente tem que saber que o poder, a gente tem a nossa religião, a gente acredita em Deus, mas o poder também está dentro de nós. É muito forte o poder que a gente tem, né? Então isso é uma coisa que carrego comigo e eu tento postar e tento transmitir para as pessoas que me seguem e me acompanham esses anos todos. O pai tem 92 anos, minha mãe tem 82 anos e são idosos maravilhosos, ativos, são
são um baita exemplo de vida pra mim. Eu só pude ter as referências que eu tive no Jardim Paulista, um bairro nobre de São Paulo, porque meu pai escolheu ser zelador ali. Então eu já conhecia a Europa, a Disney, através das fotos e vídeos das minhas coleguinhas. Eu só conhecia aqueles apartamentos e tive uma condição melhor, de ter uma referência melhor na vida por conta do meu pai. Então assim, eu sou muito grata às escolhas que eles fizeram pra nós, filhas. Nós somos só 2. A gente agradece sempre, a gente olha pra eles e fala, puxa, que inteligência emocional, sabe? Porque às vezes a inteligência, às vezes não, né? Meus pais tiveram poucos estudos, mas assim, uma inteligência de lidar com as questões da vida, sabe? Minha mãe, meu pai, eles são, pra mim, eles são... A vida ensina muita coisa, não, eles são muitas a vezes perfeita até faculdade mais. de coisas que fizeram ser quem eu sou hoje, sabe? A Eliana, criança, já sonhava em ser famosa? Sim, desde pequenininha era uma coisa muito minha, não é essa coisa, a mãe gostaria que, ou o pai, não, ao contrário, meu pai era super contra, meu pai é nordestino, aquele brabo nordestino que falava assim, filha minha tem que estudar. Sim. E minha mãe, mas vamos ajudar ela a realizar o sonho dela, então minha mãe punha dinheiro da gasolina, sabe, com o dinheirinho dela pra poder me levar nos testes. Que eram longe, né? Não, porque pra quem trabalha em TV, quando vê o processo todo feito, não imagina o que tem por trás, né? Aqui, no pod de vocês. É tanta coisa acontecendo, as pessoas não imaginam, somos nós 3 aqui, tem uma galera. Verdade. E pra chegar nesse estágio aqui profissional, muita coisa já aconteceu, Muitas águas Então, rolaram. se eu não tivesse uma mãe que me apoiasse, eu não estaria aqui. Então, eu agradeço ela todos os dias, porque sem dúvida, ela deu asas pro meu sonho acontecer, né? E eu fiz o que meu pai queria, que eu fiz faculdade de psicologia, e fiz o que eu amava, que era ser artista. Então eu já imitava as meninas na televisão, eu tinha revista na época, lembra a revista Capricho, gente? Lógico. Eu ficava pegava a revista e ficava imitando E aí as você meninas. mais na época, E assim. minha referência para o Artística. universo infantil era o Daniel Azulay. Azulay, O Azulay, sim, que muito ensinava as tempo. crianças a fazer brinquedo com sucata, O ensinava as Daniel crianças... Azulay, eu não sei quem é. Olha que interessante. Por isso que você ensinou a gente a usar, fazer Tesoura coisas sem ponta. Inspiração né? total do Obrigada. Daniel Azulay, assim. Minha mãe E eu tive agradece. a honra de conhecê-lo pessoalmente. Ai, que massa. Foi muito legal. Foi uma troca muito bacana. Ele veio ao meu programa, eu fiquei super lisonjeada. Quer dizer, era o meu ídolo que estava ali do meu lado. O próprio Roberto Leal também veio no meu programa número 1. máximo. Olha. Foi muito, assim, essas coisas de você. Programa número 1. Programa número 1. O meu ídolo da música. Claro, porque você já estava máximo. numa posição que você podia realizar esse seu sonho, né? Sim. Do tipo, cara, eu me inspirei nesse cara, eu quero ele aqui no meu programa. É bonito isso? Na uma- realidade, foi uma surpresa pra produção. Quando eu vi, eu fiquei muito emocionada. Ah, mesmo. eles fizeram uma surpresa pra Foi. você. Ai, que Eu fiquei muito máximo. emocionada mesmo. Até hoje me emociono de ver algumas figuras. É muito legal a gente se ver pessoalmente, porque a gente se curte. A gente, assim, se a gente se cruzou na vida, foi muito distante. A gente nunca Exato. sentou pra conversar. Não. Então, essa coisa das redes sociais, elas são muito malucas, porque eu adoro o conteúdo de vocês, eu gosto de vocês como mulheres, eu também. admiro. Gosto Então, muito de quando a vocês. gente se encontra, que bom que é uma grata surpresa, É, né? é Porque a energia muito. bate. Eu acho que eu sempre penso assim, né? Eu estudei em escolas estaduais e eu achava tudo muito mais digno, sabe? O pobre vivia com mais dignidade naquela época. Porque eu vivi isso. Meu pai foi zelador, 30 anos. Eu saí da casa do zelador com 20 e poucos anos de idade. Então eu morei numa casinha pequenininha por muitos e muitos anos. Eu dou muito valor às conquistas dos meus pais. Mas a gente vivia numa situação que tinham boas escolas. Eu lembro da merenda. Fala merenda? Fala. Eu lembro da merenda, tinha risotinho com arroz e franguinho para as crianças. Nossa, e hoje a gente vive uma realidade bem diferente em várias escolas, né? Não dá pra generalizar todas as escolas Sim, públicas, mas é diferente eu acho mesmo. que a gente vivia com mais dignidade, sabe? Eu tinha o balézinho Mais público. condições, né? Sabe quem foi meu professor de natação? Ricardo Prado, campeão Campeão de natação. de natação. Então, assim, no DEF, que era uma instituição... Hoje não sei se tem ainda, sinceramente. Mas Eu assim, acho que não. então a gente vivia com muito mais dignidade. Isso me entristece, sabe?